Fala, galera do Direito Civil, mais uma vez começando uma aulinha maravilhosa da parte geral do Direito Civil. Tema extremamente importante, vamos continuar falando sobre a classificação dos bens. Veja, falamos já um pouquinho de bens numa outra aula, então dá uma olhadinha aí, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre bem classificação em relação a se eles são singulares ou coletivos. Vamos começar? Falando dos bens singulares. Os bens singulares estão previstos no artigo 80 do Código Civil. Vejam só. Os bens... Não é 80, gente. Desculpa, tá errado. Anota. Olha aí, ó. Tá vendo o que dá fazer as coisas assim, meio com pressa? Desculpa, galera. Anota. Os bens singulares estão no artigo 89. Foi erro de digitação. Vocês me perdoam? Foi mal aí. Artigo 89, então, do Código Civil, aqui a gente traz para vocês os bens singulares. O próprio artigo já traz para a gente um conceito de bens singulares. Ele fala o seguinte: os bens que, embora reunidos, se consideram de maneira per si, independentemente dos demais. Eles podem, sozinhos, eles cumprem a sua função. O exemplo clássico que a gente tem dos bens considerados per si, os bens singulares, são livros. Os livros sozinhos, eles já são suficientemente poderosos. Ele sozinho já consegue cumprir a sua função de passar para a gente conhecimento e para a gente estudar em relação somente àquele livro é o suficiente. Ele não depende dos demais, ele sozinho ele já cumpre a sua função. Por outro lado, nós temos também os bens coletivos. Os bens coletivos, eles constituem uma universalidade. Eu coloquei aqui para vocês que vários bens singulares agregados formam um bem coletivo. Fácil a gente trabalhar de novo com o exemplo do livro. O livro, ele é um bem singular porque sozinho ele já cumpre a sua função. Ele pode ser considerado per si. Agora, se eu juntar vários livros e colocar todos eles juntos numa sala, o que eu tenho? Uma biblioteca. A biblioteca é considerada um bem único, formado por vários bens singulares, mas ele forma um bem só, ele forma um bem coletivo, certo? Vejam que esses livros que estão compondo aquela biblioteca, eles são ligados entre si pela vontade humana. É o ser humano que diz, vamos juntar todos esses livros aqui para dar uma nova característica a eles, formar uma biblioteca. E essas aulas atrás também que eu estava dando em relação aos bens, eu tentei lembrar do nome de quando a gente tem um monte de filme junto, não é Pinacoteca? Procura aí no Google, galera. Eu acho que é Pinacoteca. Pinacoteca também são vários filmes reunidos, como se fosse uma coleção. A parte mais importante dessa classificação em relação aos bens é falar sobre universalidade. Vejam que os bens coletivos, eles formam uma universalidade. O artigo 90 fala sobre a tal da universalidade. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertencentes à mesma pessoa tenham destinação unitária. Veja, existem alguns requisitos para nós termos uma universalidade. O artigo 90 traz para a gente a universalidade de fato. Por outro lado, temos também previstos no nosso ordenamento a universalidade de direitos, que está previsto no artigo 91. Fala o seguinte: constitui universalidade de direitos complexo de relações jurídicas. Então, para pensar. A universalidade de fatos são bens singulares agregados que têm a mesma destinação e são pertencentes a uma mesma pessoa. São bens reunidos, bens singulares. Por outro lado, a universalidade de direitos, ela não fala de bens, mas sim de relações jurídicas. Essas relações jurídicas também têm características de universalidade e também tem alguns requisitos. Olha lá o artigo 91. Relações jurídicas de quantas pessoas? Somente uma, assim como a universalidade de fato, e dotadas de valor econômico. Essa universalidade de direitos são aquelas relações jurídicas que uma mesma pessoa faz, que tem valor econômico, que agregadas formam uma universalidade.
Essa universalidade é extremamente importante porque ela forma um conjunto, ela forma um acervo. O mais importante acervo dentro do nosso Código Civil, dentro do nosso estudo civilista das relações entre os particulares, é a universalidade de direito, é a universalidade do patrimônio. Veja, o patrimônio, por ser formada por relações jurídicas, contratos de compra e venda, contratos de empréstimo e assim por diante, essas relações jurídicas, o patrimônio, o acervo patrimonial de uma pessoa é considerada pelo direito civil uma universalidade de direito, ou seja, ela se encaixa perfeitamente no artigo 91 do Código Civil. Pra frente, galera. Passando essa primeira análise dessas duas classificações, o que nos importa hoje, que é o foco, que é o objetivo da nossa aula, são os bens reciprocamente considerados. Sabemos que esta é uma segunda grande classificação em relação aos bens. A primeira grande classificação dos bens que nós temos são os bens considerados em si mesmos. Os bens considerados em si mesmo, eles não o bem ele vai ser classificado sem precisar de nenhum bem para ser comparado a ele. Ele por si, ele sozinho, ele consegue se encaixar nas classificações. Essa classificação, objeto de outra aula. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos bens reciprocamente considerados. Se eu falo reciprocamente, é porque eu tenho uma via de mão dupla. Ou seja, eu preciso pegar um bem e comparar ele a um outro bem. Veja, é sempre uma questão comparativa. Esse bem em relação a esse, ele é classificado de que forma? É por isso que damos o nome reciprocamente considerados. Já disse, vou dizer novamente, duas coisas importantíssimas. Abre o Código Civil. Não esquece, Código Civil aberto, hein, gente? Vamos acompanhar as aulas com o Código Civil, porque tem muita coisa ali que interessa pra gente e fica mais fácil o estudo de vocês, certo? Agora a segunda coisa que eu já falei em outras aulas e vou falar de novo. A classificação dos bens, uma classificação não exclui outra classificação. Um bem, ele pode ser considerado de uma forma em relação, se a gente considerar a classificação em si mesmo, ele sozinho. Então veja, bem móvel. Posso classificar um bem, um objeto dentro da classificação de bem móvel e, ao mesmo tempo, classificá-lo de forma recíproca a outro bem e encaixá-lo em outra classificação. Por isso, sempre dizemos que as classificações, elas não se excluem. Uma classificação não afasta a outra. Primeira classificação que a gente tem é a mais importante de todas e extremamente interessante dos bens reciprocamente considerados. Os bens podem ser principais ou acessórios. Graças a Deus o direito civil, nosso amigo maravilhoso, nos ajuda a entender. As palavrinhas são muito fáceis de ser compreendidas. Um bem principal é aquele que existe sozinho, independente, de maneira concreta, de maneira abstrata. Ele não precisa de mais ninguém, ele é completamente independente. Ele cumpre sua função sozinho, ele existe sozinho. Certo? Por outro lado, os bens acessórios, eles não têm essa independência. Eles são completamente dependentes do bem principal. Os bens acessórios, eles têm que estar ligados a um bem principal para cumprir a sua função. Por isso que a gente fala que os bens reciprocamente considerados, a gente sempre tem uma conexão, um comparativo entre dois bens diferentes. Importante a gente parar rapidinho a nossa classificação para a gente fazer um parênteses e falar sobre o princípio da gravitação jurídica. Princípio da gravitação jurídica. A gravitação fica rodando em volta de alguma coisa. É exatamente o que o bem acessório faz em relação ao bem principal. Sabe aquela máxima do direito? O acessório segue o principal? É assim que funciona. O acessório fica grudadinho no principal. O acessório tem a mesma sorte que o bem principal. Onde o bem principal for, o bem acessório vai atrás. Se o bem principal perecer, se extinguir por algum motivo, o que acontece com o bem acessório? Tem a mesma sorte? Morre, se extingue junto com o bem principal. E se
Ao contrário, o bem acessório se extingue, o bem acessório tem algum problema de morte, digamos assim. O que acontece? O bem principal também se extingue? O bem principal perde a sua função? Claro que não, porque a máxima é uma via de mão só. O acessório segue o principal e não ao contrário. Esse é o princípio da gravitação jurídica. Só para vocês saberem, esse princípio não se encaixa somente nos bens. Aonde mais, prof? Vou te dar um exemplo. Obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação acessória sempre segue a obrigação principal. Então, vocês vão utilizar o princípio da gravitação jurídica, não só dentro da matéria de bens, mas também em relação às matérias de direito obrigacional. A matéria de direito obrigacional. Vamos começar a falar agora sobre a classificação dos bens acessórios. São 5 classificações. São 5 tipos de bens acessórios que eu posso ter. Os bens principais, eles ficam lá quietinhos, só tem um tipo, aqueles que são completamente independentes e não dependem de outro para cumprir sua função. Primeira classificação, então, dos bens acessórios, os frutos. O que são frutos? Frutos são bens acessórios que, retirados do bem principal, o bem principal não se extingue e nem perde a sua função. Veja, por mais que eu retire o bem acessório, o fruto do bem principal, o bem principal continua produzindo aqueles frutos e eu vou poder reutilizá-los, vou poder colher esses frutos novamente. Muito fácil a gente pensar quando a gente fala em fruto e colheita, vamos usar o exemplo clássico, maçã. Posso colher uma maçã da macieira? Vou matar a árvore, a macieira morre, falece no chão, coitadinha lá? Não, a árvore continua lá produzindo mais frutos. Então por isso o nome já dado, né? Pela doutrina, pelo legislador, os frutos. Os frutos podem ser de 3 tipos, de 3 espécies. O primeiro são os frutos naturais, que acabamos de dar um exemplo em relação ao fruto mesmo da árvore caído, a maçã, a laranja, o limão e assim por diante. São frutos naturais. Naturalmente, eles são os frutos. Segunda forma que a gente tem, segunda espécie de frutos que a gente tem são os frutos industriais. São produtos que saem, são bens... Produtos não, vamos colocar bem certinho. São bens que saem de dentro de uma indústria. Se eu coloco para vocês um exemplo, uma indústria de sapato. Eu tenho um monte de matéria-prima que eu lá vou utilizar para fazer meu sapato. Borracha, cadarço, fio, couro e assim por diante. A mistura de toda essa matéria-prima vai me dar um bem, vai me dar um fruto. Esse é o fruto industrial. Ele é produzido pelo homem, certo? Terceira espécie de frutos que eu tenho, essa é a mais legal, são os frutos cíveis. Os frutos cíveis, eles são provenientes de relações jurídicas. O exemplo clássico de fruto cível, de fácil entendimento, são os aluguéis. Quando o locador, o proprietário do imóvel, recebe o aluguel referente a um mês X, ele está colhendo um fruto, tá? E ele está colhendo um fruto cível. Por que o aluguel é classificado como um bem acessório fruto cível? Porque no mês seguinte, a casa, o imóvel que está alugado ainda vai estar lá e ainda vai render a ele outro fruto cível, que é o aluguel do próximo mês. Então vejam, fechando essa primeira etapa da classificação dos bens acessórios, falamos sobre os frutos. Os frutos são aqueles que podem ser percebidos, que podem ser colhidos sem extinguir o bem principal. 3 espécies de frutos nós temos: os frutos naturais, os frutos industriais e os frutos cíveis. Bola para frente. Os frutos, veja onde é que a gente tá, para tudo. A gente está falando dos bens reciprocamente considerados. Os bens reciprocamente considerados podem ser principais ou acessórios. Guarda o principal não tem classificação. Ficamos somente com os bens acessórios. Os bens acessórios têm 5 subclassificações, tipo 5 espécies de bens acessórios. A primeira espécie de bem acessório que a gente viu agora foram os frutos. A gente sabe que existe uma subclassificação em relação ao bem acessório fruto, que eles podem ser frutos naturais, frutos industriais e frutos cíveis. Ok.
Os frutos, em relação ao estado em que se encontram, também podem ser classificados de outra forma. É outra classificação em relação aos frutos. Vamos falar então da classificação dos frutos quanto ao estado em que se encontram. Gente, se a gente pegar um fruto natural, vou usar de exemplo um limão, porque maçã é muito batido, limão é diferentão. Olha só, tô com um limão. Vamos usar o limão em todos os estados de fruto que a gente tem no nosso ordenamento jurídico para ficar fácil fazer um comparativo e a gente ver a diferença entre essas etapas. Primeira classificação que eu tenho são os frutos pendentes. Os frutos pendentes, eles ainda não foram colhidos, eles ainda não foram percebidos. Trazendo o tal do limão para nossa história aqui, é o limãozinho lindo ainda lá no limoeiro. Tá lá preso no galho, pronto para ser colhido, mas ainda não foi colhido. Ele ainda lá se encontra. Segundo, frutos percebidos. Eu já percebi esses frutos, eu já colhi. Peguei o limão do galinho e guardei para mim. Esses são os frutos percebidos. Ainda em relação ao estado em que o fruto se encontra, nós temos os frutos percipiendos. Aqueles que deveriam ser colhidos, já poderiam ter sido colhidos, mas não foram. O limão tá ficando preto lá no pé. Ele tá passando da hora. Ele já deveria ter sido colhido, mas ele não foi colhido. E por último, em relação à classificação dos frutos no estado em relação ao estado em que eles se encontram, nós temos os frutos consumidos. Eles foram colhidos e não existem mais. Eu pego o limão e faço uma caipira. Bonito final, né? Quem estuda para concurso não toma caipira, galera. Só final de semana, no máximo uma. Bom, bora. Ai, prof, falando de frutos, sim, falando do fruto natural, limão, maçã, laranja, assim por diante, é fácil de a gente conseguir entender essa classificação dos frutos no estado em que eles se encontram. E os frutos industriais e os frutos cíveis? Vamos colocar um fruto cível pra gente entender? Bora. Fruto cível, eu vou usar o mesmo exemplo que falamos agora há pouco em relação ao aluguel. Frutos pendentes. Aqueles que ainda não foram colhidos, certo? Acompanha aí. Se ele ainda não foi colhido, é porque eu ainda não recebi o aluguel. Aquele aluguel tá lá paradinho, eu tenho direito de receber, eu vou receber, mas eu ainda não colhi, eu ainda não percebi aquele fruto. Segunda forma, frutos percebidos, são aqueles frutos que foram colhidos, ou seja, que já me foram entregues. Em relação ao aluguel, colocando um fruto cível aqui para a gente conseguir visualizar a diferença, os frutos percebidos, cível, é aquele aluguel que eu já recebi ontem. Meu locatário me pagou. Meu dinheirinho tá aqui, ó, no bolso. Terceira forma são os frutos percipiendos. Eles deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Meu locatário atrasou o aluguel. Ele não me pagou o aluguel de março e a gente já está em abril. E aí? Então, veja, eu também consigo classificar os frutos, sejam cíveis, industriais ou naturais, dentro dessa classificação. Por último, para a gente não deixar nenhum de fora, vamos falar sobre os frutos consumidos. Aquele aluguel que eu já recebi do meu locatário, coloquei no bolso e fui pro shopping. Comprei 3 botas lindas. É um fruto que foi colhido e que não existe mais. Esse dinheiro já foi consumido pelo proprietário. Então, veja, quando a gente fala em frutos, eu acho que é mais fácil a gente perceber quando a gente fala do fruto natural mesmo. Mas vejam, todos os tipos de fruto se encaixam também nessa classificação em relação ao estado em que se encontram. Segunda forma de bem acessório. Segunda espécie, melhor colocando para vocês, de bem acessório. Vocês querem que eu faça tudo aquilo de novo pra gente achar? Vou fazer, porque ninguém se perder no meio da aula. Em relação aos bens reciprocamente considerados, eu tenho os bens principais e tenho os bens acessórios. Guarda os bens principais porque esse não tem classificação. São aqueles bens independentes que se viram sozinhos. Tô aqui com os bens acessórios. Os bens acessórios são aqueles que dependem do principal. Falamos sobre a primeira classificação, que são os frutos. Sabemos que nós temos frutos naturais, industriais, cíveis, frutos percebidos, percipientes, não percebidos e assim por diante. Agora a gente vai falar da segunda espécie de
Ai, Jesus, agora quem se perdeu fui eu. Vamos falar em relação ao segundo bem acessório. Segunda espécie, produtos. Os produtos também são bem acessórios, mas ele tem uma característica bem diferente da característica que a gente colocou dos frutos que a gente podia arrancar do pé, e o bem não se esvaía. O bem principal, ele não se acabava. Os frutos, por sua vez, eles saem do principal, eles são colhidos do principal, só que diminui a sua substância. O bem principal, ele vai sendo gasto cada vez que um produto é retirado dele. Exemplos clássicos que a gente tem em relação ao produto: petróleo, uma pepita de ouro, pedra e assim por diante. Pedra na pedreira, você tira, uma hora, pelo menos naquele local, as pedras terminam, o petróleo também, em relação aos poços de petróleo, ok? Terceira forma de bem acessório são as pertenças. O nosso Código Civil, lindo, maravilhoso, trouxe pra gente o que são as pertenças no artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro quem? Do bem principal. Veja que uma parte da doutrina que coloca que as pertenças são acessórios, são bens acessórios sui generis, porque eles não se encaixam em nenhum outro lugar. O exemplo clássico é o trator na fazenda. Veja como se encaixa bem no nosso conceito do artigo 93. O trator não é uma parte integrante da fazenda, mas ele serve de modo duradouro, ele se destina ao uso, serviço ou aformoseamento do bem principal. O trator numa fazenda, ele é o uso, ao serviço de qualquer tipo de plantação. Então, o trator, bem móvel e bem acessório, em relação ao bem principal, fazenda. Quarto tipo de bem acessório, a gente agora vai falar sobre as partes integrantes. Bora lá, meu povo. Vocês lembram que o artigo 93, que eu acabei de ler para vocês, que eu estava falando do conceito de pertenças, excluía, falava assim, ó, são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes. Sabe por quê? As partes, vamos mudar aqui. As partes integrantes, eles fazem um todo independente. As duas coisas, o bem principal e o acessório, eles se unem de uma forma que eles se tornam completamente independentes dos outros. O exemplo clássico que a gente tem na nossa doutrina é a lâmpada e o lustre. Veja, ela é parte integrante. Existe por quê? Uma lâmpada viver sem um lustre ou um bocal para você colocar ela? Ela não tem funcionalidade nenhuma, sozinha ela não tem por que existir. Veja como é diferente em relação às pertenças que falamos agora há pouco, do trator em relação à fazenda. O trator sozinho, ele serve para algumas coisas, mesmo sem ser comparado à fazenda. Agora, a lâmpada por si só, ela não serve para absolutamente nada. Ela tem que estar junto com um lustre, ela tem que estar junto com... Como é que é o nome disso aqui, gente? Bocal. Essas coisinhas aí que a gente pendura a lâmpada, certo? Eles fazem uma parte integrante, é uma parte essencial. Quinta classificação em relação aos bens acessórios. Vamos fazer um remember? A gente está falando dos bens considerados em si mesmo? Não, nós estamos falando dos bens reciprocamente considerados. Aquele que eu preciso de um bem para fazer uma comparação com outro, para daí eu conseguir fazer uma classificação. Falamos que existem os bens principais e existem os bens acessórios. Principais, guarda, não tem classificação. Os bens acessórios, que são o motivo aqui da nossa discussão, da nossa aula, existem algumas espécies. O primeiro, frutos. Segundo, produtos. Terceiro, pertenças. Quarto, parte integrante. E agora a gente vai para o quinto, que são as famosas benfeitorias. Quantas vezes escutamos falar, ai, meu vizinho fez uma benfeitoria na casa. O que é essa benfeitoria? Ela visa melhorar, conservar, agregar valor ao bem principal. É muito fácil o entendimento se a gente pegar uma casa.
Se eu colocar um jardim de inverno lindo, maravilhoso, lustres maravilhosos naquele jardim de inverno, esse jardim de inverno feito por janelas, plantas, etc., ela serve para quê? Para trazer uma beleza para nossa casa. Esse é um tipo de benfeitoria. A lei traz para a gente no artigo 96 3 tipos de benfeitoria: as necessárias, as úteis e as voluptuárias. Eu adoro esse nome, voluptuárias. Eu acho que parece nome de dinossauro. Voluptuário. Corra, os voluptuários chegaram. Não? Tá bom, desculpa. Bora. Volta, prof. Benfeitorias úteis. Vamos começar pelas benfeitorias necessárias para a gente seguir a ordem do slide de vocês. As benfeitorias necessárias são aquelas que devem ser feitas, devem ser agregadas ao bem principal, porque senão ela vai perder. O bem principal acaba tendo um déficit no seu uso. Olha como é fácil a gente pensar numa casa se eu tenho que trocar as telhas. Aquelas telhas têm que ser trocadas para não chover dentro da casa. É ou não é útil? Claro que é. É ou não é necessário? Claro que é. Por que é necessário? A casa serve para quê? Proteção. De uma forma geral, né? Vamos colocar assim, de proteção. Se tá chovendo dentro de casa, ela perde ou não perde um pouco sua essência de ser? Perde, por isso que eles são chamadas de benfeitorias necessárias. Elas são necessárias, elas têm que ser feitas, porque senão o bem principal acaba por ter defeitos e assim por diante. Os bens úteis, benfeitorias úteis, são aquelas que não são completamente necessárias, mas que ajudam bastante. Exemplo, colocando dentro da casa ainda para ficar fácil de vocês distinguirem uma coisa da outra. As benfeitorias úteis, imagina que você mora num bairro que tem uma certa fama de ser assaltado com certa frequência. Se você coloca grade nas janelas dessa porta, se você coloca um portão eletrônico, é ou não é uma benfeitoria útil? Vai trazer mais segurança para aqueles moradores, para quem mora dentro daquela residência. É essencial? É necessário? Não, mas é extremamente útil. E por fim, os Tyrannosaurus Rex, as benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias voluptuárias são aquelas que servem para embelezar o imóvel, trazer aformosamento àquele bem principal. Eu falei imóvel, veja, não é sempre que o bem principal é um imóvel, tá bom? Normalmente é, mas não sempre. Bora! Posso dar um exemplo? Fazendo um parênteses, então, aqui, já que eu toquei nesse assunto, a gente sempre coloca, né, o bem principal, um bem imóvel, e o bem acessório, um bem imóvel. Sempre assim. Mas vejam, não é regra. Não é toda vez que o bem principal vai ser um bem imóvel. Vou dar um exemplo fácil. Carro. O carro, em relação ao seu motor, é um bem principal ou um acessório? É o bem principal. Então, o carro, em relação ao seu motor, ele é principal e o motor é um bem acessório? Diria aqui uma benfeitoria necessária? Ele é uma parte integrante, na verdade, do automóvel, o motor. Então, veja, existe sim bem principal, móvel. Ok? Veja que essa classificação em relação a bem principal e a bem acessório, ela meio que varia, dependendo do que você está comparando com o que. Que bem que você vai usar para fazer essa reciprocidade de comparações, ok? Voltando aqui para as benfeitorias voluptuárias, eu tenho uma casa aqui num lugar que faz uma temperatura amena, assim, 10, 15 graus todo dia, e coloco uma piscina. Essa piscina, ela é útil? Não me parece muito, é necessária, muito menos. Então seria uma benfeitoria voluptuária. Vejam, como eu disse agora há pouco, a questão da classificação, dessa grande classificação dos bens reciprocamente considerados, ela é interessante até porque quando você muda de lugar, de região, a vastidão geográfica aqui que a gente tem, ela pode ser considerada útil, necessária, até voluptuária, dependendo de onde você está falando. Já vi decisões de estados muito quentes, por exemplo, o estado do Mato Grosso, dizendo que ar-condicionado não é uma benfeitoria voluptuária, mas sim uma benfeitoria
útil ou até mesmo necessária. Veja, são estados que vivem todos os dias seu cotidiano num calor intenso. Imagine vocês com 42 graus de manhã, 9 horas da manhã, você ter que dar aula numa sala fechada para 70 alunos sem ar-condicionado. É humanamente impossível. Então vejam que até a questão geográfica por isso a alteração de jurisprudência vai dizer que um bem em relação ao outro vai ser uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária. Acabou a aula. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham entendido e encontro vocês na próxima. Beijo!